O problema da polarização é que ela torna o polarizado irracional. O ódio cega e ele dificulta uma leitura objetiva, sóbria e equilibrada para uma tomada de decisão inteligente. Nós vamos decidir o futuro da nossa nação, o Brasil em que os nossos filhos e os nossos netos vão viver. Então o que precisa ser avaliado não são os candidatos, mas as suas propostas de governo e principalmente os ideais que eles representam. Então não importa se você gosta mais da pessoa de um ou de outro, não importa se para você o Bolsonaro é tosco, ele sabe que ele é tosco, não importa se o Lula é cachaceiro, ele sabe também. Então o que importa é histórico político, a integridade, é ficha limpa e principalmente o que cada candidato representa. Não dá para tomar decisão com base em narrativas criadas para desmoralizar um ou outro. O que tem que se avaliar são fatos, só que para isso tem que se sair do caixote. Não dá para ficar apenas com a informação que a mídia oficial, que a mídia globalizada expõe, porque infelizmente grande parte da mídia se corrompeu e abandonou compromisso com verdade, com imparcialidade já há muito tempo. Então a maioria dos veículos de comunicação vão defender os seus próprios interesses, os interesses dos seus proprietários. Nós temos assistido a um jornalismo com cada vez menos credibilidade, porque o nível das matérias tendenciosas é grotesco. Muitos dos principais jornalistas do Brasil se sujeitaram ao papel de cabo eleitoral do seu candidato ou do candidato das empresas que eles representam. Então, para escolher um candidato, para escolher quem vai governar o país, tem que se dar um mergulho mais profundo, tem que se entender de verdade as raízes, a formação política e as bandeiras de um e outro candidato. Você quer viver num país livre? Você tem que se fazer perguntas e tem que ter respostas para elas. Você quer viver num país livre? Você quer ter liberdade de expressão? Você quer ter liberdade de culto? Você quer uma internet livre do controle do governo? Você quer acesso à informação total? Ou você quer acessar só a informação que o governo quer que você tenha? Você quer ter mais de um televisor em casa e a chance de prosperar, de crescer? Ou você quer que o governo determine até o que você pode consumir ou não? Você é da classe média, então você precisa saber que a esquerda odeia a classe média. A maior ironia é você ser cristão e ser de esquerda. Ou você não entendeu o comunismo ou você não entendeu o cristianismo. Um dos fundamentos do marxismo é ateísmo. Onde o comunismo se estabeleceu, igrejas, sacerdotes foram perseguidos, foram presos, torturados, assassinados. O verdadeiro inimigo do comunismo nunca foi o capitalismo, sempre foi o cristianismo. Então você quer ver padres e freiras serem expulsos do Brasil? Ah, mas alguém vai dizer que absurdo, estamos no século XXI, isso não vai acontecer. Deus é bom com o Brasil, Deus é bom com a gente, porque Ele está nos permitindo ter uma prévia do que vai acontecer se a esquerda voltar ao poder. Esse absurdo está acontecendo agora, na Nicarágua. Então, se você é cristão, seja católico, seja protestante, como é que você vai votar em um sistema que historicamente perseguiu e massacrou o cristianismo? Ah, mas lá é a Nicarágua, aqui é Brasil. Então você precisa entender o que é o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é uma instituição internacional fundada por nada menos que Lula e Fidel Castro em 1990. Uma reunião aconteceu em São Paulo e eles convocaram os principais líderes, todos os países da América do Sul e da América Central, os líderes que eram de esquerda. E assim como as organizações ligadas ao movimento. Então, a esse grupo se somou terroristas ligados ao narcotráfico, à indústria do sequestro, como as Farc, como o Exército de Libertação Nacional na Colômbia, como o Sendero Luminoso no Peru, que matou missionário americano, que fez o Diabo 4 no país. Com o passar dos anos, as reuniões desses líderes foram se tornando mais intensas e os objetivos dos membros do Foro de São Paulo era eleger governantes em toda a América Latina alinhados com o mesmo propósito. Que propósito? Formar um bloco comunista, uma espécie de União Soviética na América Latina. Os membros do Foro de São Paulo eles se apoiaram mutuamente, eles conseguiram eleger 15 presidentes que são membros da organização. O próprio Lula apoiou e pediu votos para Hugo Chávez, para Nicolás Maduro, e o Chávez fez o mesmo, pediu votos para Dilma.
Então, entenda, Dilma e Lula não governaram para o Brasil, eles governaram com o objetivo de, a longo prazo, transformar o Brasil em parte de um Estado maior, essa América Latina comunista. A maior prova disso foi o uso de bilhões de dólares dos nossos cofres para fortalecer as ditaduras comunistas no mundo, via BNDES. Outra estratégia foi o Foro de São Paulo enviar grupos de estudos, verdadeiros missionários, para as universidades, para as organizações, dando palestras e propagando os seus objetivos, influenciando toda uma geração. E isso por quê? Porque comunista não se contenta em ser comunista, ele tem certeza que o comunismo tem que se sobrepor ao capitalismo e se tornar um governo global. Você pega Nikita Khrushchev, o sucessor de Stalin, ele disse: vocês, americanos, são tão crédulos, vocês não vão aceitar o comunismo imediatamente, mas nós vamos continuar alimentando você com pequenas doses de socialismo até que vocês finalmente acordem e descubram que já tem o comunismo. Nós não teremos que lutar contra vocês, nós vamos enfraquecer a sua economia até você cair como fruto acima nas nossas mãos. Então, essa ideia de comunismo como um governo global, ela não é nova, essa ideia de uma revolução global, ela nasceu com Karl Marx, quando junto ao seu maior influenciador, Friedrich Engels, ele fundou a Internacional Comunista em Londres, em 1864. Então, com a Revolução Bolchevique na Rússia, em 1917, Lenin toma o poder e ele aplica de forma implacável o sistema de governo que se tornaria responsável pela morte de mais de 100 milhões de pessoas no mundo, seja por inanição ou assassinatos em massa. Esse sim, um verdadeiro genocídio. Então pesquise, entra aí na internet, pesquise Holodomor, a grande fome na Ucrânia provocada por Stalin, que matou mais de 10 milhões de pessoas, 4 milhões por fome e 6 milhões de doenças decorrentes da fome e também assassinados em massa. O nazismo foi condenado, foi banido, foi proibido em função do Holocausto. No entanto, o comunismo foi o regime mais sanguinário e genocida da história. Pesquise você mesmo, entra aí e dá uma gugada. O grande salto na China, Pol Pot em Camboja, que matava até quem usasse óculos, dizendo que eram elitizados, que eram intelectuais. Então, o mesmo modus operandi é sempre usado. Perseguição aos opositores, propagação de ateísmo, distribuição de miséria, porque esse é um sistema que sempre prometeu picanha, mas entregou pobreza. Os gênios, eles ignoram completamente as leis da economia, o livre mercado, a oferta e a demanda, e eles passam a determinar o que vai ser plantado, em que quantidade, quanto vai custar, o que vai ser produzido, e o resultado é sempre o mesmo. Prateleiras vazias, por quê? Porque o comerciante precisa ter lucro para poder trabalhar, então eles deixam de ter lucro e eles não vão mais comprar para vender, então vai faltar todo tipo de mercadoria nas prateleiras, de remédio a papel higiênico, como acontece agora na Venezuela, inflação na lua, como está acontecendo agora exatamente na Argentina, nossa vizinha. Então eu repito, Deus é bom, Ele está nos permitindo ter dois exemplos nas nossas fronteiras. Na Venezuela hoje, os pais de família, para sustentar seus filhos, eles estão voltando a uma atividade primitiva, a atividade da caça, só que agora de cachorros e gatos, enquanto os líderes comunistas estão vivendo na fartura, na luxúria, na riqueza. Nesses países o discurso foi o mesmo. As empresas e as grandes corporações agora vão ganhar um pouco menos. Os ricos serão taxados em suas riquezas. Grandes empresas multinacionais, elas nunca vão se deixar subjugar por esse tipo de governo. Se não houver lucro, essas empresas baixam as portas e vão embora. Os ricos de verdade sabem se defender, não tem rico trouxa. Eles vão proteger o seu patrimônio, eles vão tirar o dinheiro do país. E quem se arrebenta? Quem se arrebenta é o povo, é o pequeno e médio empresário que não suporta e acaba quebrando. Então o povo vai ficar sem emprego, o investimento externo evapora, a economia não gira e o resultado é caos. O caos financeiro, no entanto, ele cumpre um papel. Quanto maior a crise financeira, mais o povo se abre para as ideias comunistas, mais fácil para os líderes comunistas convencerem o povo de que o capitalismo não deu certo. Então, quanto mais quebrado o país estiver, melhor para eles.
O ceticismo de alguns empresários é assustador. Ah, o que você está falando? O comunismo morreu, isso nunca vai acontecer no Brasil. Temos o Congresso, temos o Senado. Na Venezuela e na Argentina eles diziam o mesmo. Então analise os fatos, analise os discursos. Você é a favor da família? Então é insano você dizer que vai votar na esquerda, porque o pensamento da esquerda sobre família é construído a partir dos conceitos defendidos por Engels no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Nele, eles defendem a teoria de que nós somos descendentes dos macacos e de que então, lá no início, não havia famílias, não havia casamento, não havia pais, não havia filhos, não havia esposas. Só que aí todos dividiam tudo o que tinha de forma comum. No decorrer do tempo, alguns mais espertos resolveram plantar em maior quantidade, criar gado em maior quantidade, e para isso eles precisavam de mão de obra, eles começaram a pegar as mulheres, fazer filho e botar para trabalhar. Essa é a cabeça deles, é assim que eles veem a família. Então, para um marxista raiz, para a esquerda, a família é um problema, porque eles acreditam que a família, ou que na família, começa a desigualdade social e que enquanto houver família, vai haver desigualdade social. E esse pensamento fundamenta toda a estrutura de trabalho dos partidos de esquerda. Por isso que você vê a todo tempo partidos de esquerda tentando aprovar leis que são contrárias aos valores familiares, aos valores cristãos, aos valores tradicionais. Então, como é possível que você, sendo cristão, não perceba isso? Como você pode, sendo cristão, se for o seu caso, ser a favor do aborto? Como é possível que o seu voto coloque no poder um governante pró-aborto? O desprezo que a esquerda tem pelos valores cristãos é escancarado. Ele só é disfarçado em época de eleição, para enganar os iludidos, que Lenin chamava de idiotas úteis, aqueles que defendem o socialismo sem ter a menor ideia das verdadeiras intenções de seus líderes. Então eles não veem valor em nada do que nós fazemos. Para eles a religião é ópio do povo. A visão que eles possuem em relação aos pastores, aos padres, está imprimida nos seus discursos. Ah, mas e os evangélicos que apoiam a esquerda? Então entenda, década de 20, um arquiteto italiano, um arquiteto social italiano, Antonio Gramsci, ele defendeu que o comunismo deveria ser implantado nas nações, não por meio das revoluções armadas, mas das revoluções culturais, porque as revoluções armadas podiam ser identificadas e suprimidas pelo exército. Então a ideia agora era, não destruam as instituições, se infiltrem e controlem as instituições. E aí, a partir daí, eles voltaram os seus interesses para as universidades, para as escolas, para os veículos de mídia, de comunicação, para as instituições governamentais e para a religião. Nasce, então, a teologia da libertação, o comunismo católico e a teologia da missão integral, que é essa vertente protestante, que prega contra todos os fatos históricos, a lógica, a razão, que o comunismo, que os pressupostos marxistas são o único caminho para o verdadeiro cristianismo. E aí você pega o pastor ucraniano que me batizou, que sofreu as barbáries nas mãos dos comunistas e que viu pastores sendo presos e enviados para a Sibéria para morrer congelados, para serem torturados, e tenta explicar para ele que hoje há líderes no Brasil ensinando que é possível que o cristianismo e o comunismo andem de mãos dadas. É simplesmente irracional. Então forme a sua opinião com profundidade. Sai do TikTok, sai do Instagram, dos videozinhos de 2, 3 minutinhos e abre um livrinho, gasta tempo, pesquisa de verdade, porque o Brasil vai definir o que vai viver nos próximos anos. Com as decisões que nós tomamos agora, nós vamos construir o nosso futuro. Então pensa e se responsabilize pelo seu destino. O Brasil hoje está tendo a chance de realmente crescer e prosperar. Nós temos a oportunidade de crescer mais do que a China em 42 anos. O Brasil voltou a ser uma das 10 economias mais fortes do mundo. O Brasil hoje tem uma inflação inferior aos Estados Unidos da América, o que nunca foi pensado, o que nunca foi imaginado. Então vamos sair das narrativas, vamos parar de formar opinião porque o mantra do inconsciente coletivo tem dito isso ou aquilo, e vamos decidir por nós mesmos com base em fatos, ok?
Deus abençoe, beijo no coração.